Senhores, boa noite. Eu já constatei a presença, a gente normalmente segue o horário estipulado, né? Respeitando aqueles que estão presentes, tá certo? E hoje eu sou vice-coordenador do Programa de Pequenas e Médias Empresas, do Procede. O professor Almir está em outra atividade no Procede. E eu hoje tenho a felicidade e a alegria de apresentar o palestrista, o professor Marcos Roberto Morita, que desenvolve um tema que eu já vou dizer sobre ele, que eu julgo extremamente importante nos nossos cursos e desmistificando o que se entende por estratégia, né? E não nos levando a pensar que estratégia é só para as grandes, a estratégia e o planejamento estratégico, o pensamento estratégico é fundamental na pequena e média empresa. Desde que iniciemos uma atividade, um empreendimento, nós precisamos planejá-los e estrategicamente. Então, o professor Morita, ele é professor da FIA, ele é mestre e especialista em recursos humanos e desenvolvimento empresarial. Ele atua como consultor de empresas, é palestrante e empreendedor. Ele tem mais de 20 anos de experiência profissional e nas áreas de marketing, de canais de distribuição, carreiras e em empresas multinacionais como a Dupont, Motorola, Epson e a Lexmark. Hoje ele vai nos apresentar. Ele é formado na FEA USP e em administração, né, mestre, e hoje ele vai nos desenvolver estratégias para dominar o mercado, para tomar conta, dar noção, dimensionar e administrar. E é isso que eu faço questão de apresentá-lo, Morita, por favor. Aí eu lembro ainda algumas observações que a nossa secretária nos apresenta, né, Joyce, que é de vocês efetuarem o cadastro, né, o registro dos dados de vocês, para depois poderem receber a certificação e também concorrerem a um sorteio de livro, tá certo? Então, Morita, a seu dispor, por favor. Legal. Obrigado pela presença de todos, obrigado pela apresentação, professor. Um detalhe aqui, o professor Adelino foi meu professor lá na FEA, com orgulho hoje que eu divido aqui a bancada virtual com o mestre Adelino aí. Então vamos lá, sem mais delongas, deixa eu compartilhar com vocês. Não, está em tela cheia, pessoal? Sim, professor. Joia, então vamos lá. Bom, para nós começarmos aqui, eu vou trazer algumas. A ideia aqui será uma aula bem dinâmica, né? Então, vou usar de alguns argumentos, alguns vídeos, alguns textos, para a nossa uma hora que passa mais rápido. Então, vou começar aqui, trazendo aqui uma foto de que tal uma aventura mexicana. Né? Para aqueles que se lembram, isso deve fazer entre 5 e 10 anos. Quem entrou nessa onda provavelmente se deu mal, né? Mas eu lembro ainda hoje que eu morava em Alphaville e essa paleteria ficava em Santana. Eu morrendo de vontade de tomar uma paleta, mas para mim era muito longe. Então, que um dia eu estava no shopping e eu vi várias pessoas andando com um sorvete diferente. E a hora que eu vi na esquina, duas filas gigantes, né? Eu entrei numa fila e fui tocado nas costas. Não, essa fila aqui é para pegar. Primeiro você tem que passar na outra para pagar, né? Uma fila gigante. Se eu tivesse dinheiro e alguém me chamasse, provavelmente eu teria investido numa paleteria. Ainda bem que ninguém me chamou. Um outro exemplo aqui são essas máquinas de iogurte, sorvetes de iogurte. Eu adoro sorvete.
todo dia, depois do almoço, eu ia numa dessas e aí ia juntando o selinho, né? Juntando créditos ali. E já tinha um monte, um dinheirão. A hora que eu cheguei ali estava fechado. Eu falei, fechou, né? E aí fui procurar outros, todos tinham fechado, né? Então hoje também foi uma onda aí que passou. Existem ainda algumas, mas nem se compara ao que era antes. Essa aqui, só de olhar, já engorda. Alguns exemplos também de brigaderias, cupquequerias, que abriram aí ao redor de São Paulo. Ainda existem algumas, mas, de novo, né, nem se compara com a onda que foi há um tempo atrás. Essa aqui, o food truck, né, quando a primeira vez que eu vi, foi em Alphaville, numa feira, tinha essa, exatamente essa da buzina, que foi uma das primeiras de hambúrguer. Tinha outros também, e eu falei, caramba, esse negócio é maravilhoso, né? Porque se o cliente não está, eu vou atrás do cliente e procuro, né? Também, né, hoje, os food trucks, muitos já estão em lugares que concentram vários, né? E mesmo assim, a onda grande passou. Aqui, eu não sou um cliente, acredito que vários aqui de vocês sejam clientes, mas também é uma onda de barbearias que tem tudo e, além disso, corta o cabelo. Você pode jogar um snooker, tomar uma cerveja, fazer massagem e cortar o cabelo. O que eu vou ainda é bem old style, né? Só é uma cadeira e o barbeiro o mesmo há bastante tempo. Mas, né? E aí eu lembro na época da pandemia que eles sofreram bastante porque as pessoas decidiram ou tirar a barba ou deixar a barba crescer, né? E aqui, se você gosta de beber, assim como eu, tomar uma cervejinha de vez em quando, existem várias também desses bares aí com as torneiras com vários tipos de chopp. E aqui, neste, eu tenho certeza que você vai entrar. Ou será que vai? Aqui também, né? Eu acho que tem muito hambúrguer para pouca gente, né? Poucas pessoas que eu pergunto que se lembram da hamburgueria, né? Elas costumam falar das hamburguerias maiores, Madeiro, Jerônimo, mas daquela específica artesanal, muitos às vezes não lembram o nome, né? Porque também tem em cada esquina tem uma hamburgueria diferente aí, e até por motivos de saúde, não por vontade própria, mas de saúde a gente acaba maneirando um pouco aí. E aí eu gostaria que vocês pensassem, né, no segmento que vocês atuam. Que nota que vocês dariam para o segmento de vocês de 0 a 10? 0, um segmento pouco atrativo; 10, um segmento muito atrativo. Lógico que eu já trouxe aqui alguns exemplos, né? Muitos exemplos que eu trouxe ali, é provável que no momento zero, ou no momento que ele abriu, ele dava 10, porque senão ele não abriria, né? Mas pouco tempo depois, eu acredito que essa nota foi caindo, 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 e em alguns casos, certamente ele daria 0 para aquele segmento. Então, como é que nós vamos determinar, né, o mercado, o segmento que nós vamos atuar? Aqui eu trago um exemplo, quem tem medo, né? Então, são os investidores. Essa foi a temporada que eu mais gostei, né? Que tem o Shiba, o João, o Apolinário, o Caíto, a Luciana e a Camila, né? Essa foi uma das que eu mais gostei. E aqui, como eles são os investidores, então, com certeza, eles colocam dinheiro próprio, eles têm aí alguns critérios que eles usam para avaliar os negócios. Então, eu vou passar agora um vídeo. Foi uma negociação bem legal que eles fizeram aqui nesse negócio. Então, eu queria que vocês analisassem o negócio e se colocassem na posição de um desses investidores, né? Será que vocês investiriam ou não? Então, é um videozinho de mais ou menos 10 minutos. Eu vou parar, depois a gente vai fazer uma votação em qual proposta vocês fariam. Nós continuamos e depois partimos para a estratégia do Porter, propriamente dita. Então, vamos começar aqui. Creio eu que devo estar compartilhando o som também. Negócio deles. Muito bom. Lógico que eu vou voltar, né? Não vou fazer essa desfeita e parar aqui, mas qual proposta vocês acham aqui? Do Caíto e o do Edgar, 400 mil, 15%,
ou a da Camila, do Chiba, do João, 20% por 500 mil. Vamos lá, o pessoal está dizendo que é a primeira, se quiser botar no chat aqui. A primeira também, a primeira faz mais sentido, a primeira, é isso aí. Então vamos ver quem ganhou, se foi a primeira ou se foi a segunda aí. Muito bom. Então vocês acertaram aí. Esse foi a proposta. E aí uma pergunta, né? Quais foram os critérios que eles usaram para escolher um negócio? Então, perguntaram faturamento, principal mercado, custo da bicicleta, fabricação, crescimento, payback, quantos clientes, qual o gargalo, qual o tamanho da fábrica. Então, todas as perguntas voltadas para o negócio, né? Aqui, nenhum perguntou nada sobre o segmento de mercado, né, que é o segmento de bicicletas, ou segmento de mobilidade, ou segmento de sustentabilidade. O Caíto tangenciou, né, quando ele falou que a proposta dele era tirar o trânsito, era muito no que ele acreditava, e que acho que foi o que pegou, na verdade, os investidores, né, os fabricantes da ideia, exatamente pelo segmento e pela ideia que eles têm. Então, aqui, duas coisas. Uma, quando a gente fala do negócio em si, e outra, quando eu falo do segmento. E os negócios que nós trouxemos lá anteriormente, o do sorvete, o da brigadeiria, além do negócio, eu tinha o segmento. Eram segmentos ruins, segmentos que de um dia para o outro se tornaram pouco atrativos. E aí, como é que a gente analisa esse segmento aqui? A gente analisa os segmentos usando uma matriz do Michael Porter. Ele é um dos grandes estrategistas aí de Harvard. Hoje ele já deve estar com uma idade mais avançada, mas é um dos caras mais brilhantes aí no mundo da estratégia. Ele comenta que o mercado ele é composto de cinco forças, né, que se interagem entre si. Primeiro, a rivalidade entre os concorrentes, né, o quanto os concorrentes, se eu tenho muitos concorrentes ou poucos concorrentes, tá, e quanto eles brigam entre si. A ameaça de produtos substitutos, se eu tenho produtos que eu posso substituir de maneira fácil ou não. O poder de barganha dos clientes, ou seja, qual o poder que eu tenho sobre os clientes e qual o poder que eu tenho sobre os fornecedores olhando lá em cima. E, por outro lado, ali, qual é a ameaça de novos entrantes? Quão difícil é entrar um novo concorrente nesse nosso mercado aqui. E a última força, que a gente chama de sexta força, é o governo, que eu vou trazer aqui num exemplo. Então, pensando no nosso caso ali da cupcakeria, da brigadeiria, da paleteria, se eu pensar aqui no momento zero, a rivalidade era pequena, até por isso eu fiquei na fila lá 2 horas, só que em pouco tempo essa rivalidade ficou gigante, né? Principalmente aqui, um dos fatores foi a ameaça de novos entrantes, né? Ou seja, a barreira que eu tenho para que novos entrantes surjam no mercado era muito pequena, né? Não existe nada de específico no negócio, nenhum fornecimento específico, nenhuma licença que eu preciso tirar, nenhuma tecnologia envolvida. É algo bastante fácil de eu entrar, até por isso, no momento 2, vários já estavam aqui, que não estavam no mercado, entraram. Produtos substitutos, então eu consigo substituir o brigadeiro pela paleta, pelo sorvete, ou seja, é um produto a essencialidade do produto ela é baixa, né? E aqui, por outro lado, aqui o poder que eu tenho sobre os clientes, sobre os fornecedores também é bastante pequeno. Eu vou trazer um exemplo para a gente ficar mais fácil de um segmento que foi bastante afetado e cujo o governo foi um dos principais, teve um papel primordial. Eu vou trazer aqui para vocês um texto. Eu vou ler com vocês, ela é bem curtinho, e a gente lê juntos. Acho que é melhor do que eu mandar para vocês o texto. Aí, deixa eu abrir aqui. Tá aqui. Então, acho que todo mundo consegue enxergar. Vou aumentar um pouquinho. Então, são 3 parágrafos aqui, bem rapidinho. Então, o remédio genérico virou doença para os laboratórios.
A vida melhorou para muita gente depois que caiu a patente sobre o citrato de sildenafila, o princípio ativo do Viagra, remédio para disfunção erétil lançado pelo laboratório Pfizer em 98. Em questão de dias, o remédio ficou muito mais barato. Em julho de 2010, a uma semana de perder a exclusividade, a Pfizer cortou seu preço de 30 para 15 reais por comprimido. Com a concorrência de 5 laboratórios genéricos, além dos 4 que já produziam medicamentos semelhantes, o cenário está uma maravilha para quem precisa de um Viagra de vez em quando. Hoje, o comprimido chega a ser vendido às drogarias por menos de R$ 1 e ao consumidor final por R$ 4. Para quem fabrica, no entanto, o excesso de competição criou uma nova realidade. As margens são tão baixas que é impossível hoje ganhar dinheiro produzindo o genérico do Viagra. O que aconteceu após a queda da patente, de certa forma, sintetiza um momento vivido pelo mercado nos últimos anos. Criados em 99, com uma política para aumentar a oferta de medicamentos baratos, os genéricos foram os grandes responsáveis por impulsionar a indústria farmacêutica nacional. Então, quem tem cabelos um pouquinho mais brancos, como eu aqui, viveu essa fase, viveu essa época, foi o governo Fernando Henrique, e o ministro da Saúde foi o ministro José Serra, que já foi o nosso prefeito e governador aqui do estado. Então, esse foi o caso do Viagra. E aí, ele ilustra bem aqui o que nós vamos falar. Então, esse é o modelo, né, que analisa o segmento. Então, aqui eu tenho a rivalidade dos concorrentes. Quanto maior a rivalidade, setinha para cima, pior. Quanto menor a rivalidade, setinha para baixo, verde, melhor. Opa, deixa eu puxar aqui. Quanto mais alta a barreira, melhor para quem já está no mercado. Quanto mais baixa a barreira, pior para quem já está no mercado. Então, esse modelo, ele funciona bem para quem já está no mercado. Então, eu estou no mercado e eu vou analisar, então, o segmento que eu já estou. Então, olhando aqui, quanto maior a barreira, melhor para mim. Produtos substitutos. Quanto mais substitutos eu tenho, pior. Quanto menos substitutos, melhor. Poder de barganha dos clientes. Quanto maior o meu poder de barganha, melhor. Quanto menor o meu poder de barganha, pior. E aqui a mesma coisa, quanto maior o meu poder de barganha, melhor. Quanto menor o meu poder de barganha, pior. Então, eu trouxe aqui um exemplo para nós pensarmos a indústria farmacêutica antes dos genéricos e a indústria farmacêutica hoje. Eu coloquei aqui como é que funciona essa tabela. Então, aqui nas linhas, eu tenho os fatores, barreira de entrada, rivalidade da concorrência, produtos substitutos, poder dos fornecedores e poder dos clientes. Aqui eu tenho um bom negócio, aqui eu tenho um mau negócio. De novo, quanto mais o negócio é bom, maior a nota. Quanto mais um negócio se aproxima do mal, que é ele, né? Coloco nota 1 aqui. Então, se nós pensarmos antes dos genéricos, né, para quem já estava naquele mercado, né, para as indústrias farmacêuticas que tinham os medicamentos de marca, né? Então, se nós pensarmos aqui, a barreira de entrada era alta, né, porque para entrar eu precisava desenvolver um medicamento, né, não tinha o genérico, então era um ótimo negócio. A rivalidade da concorrência, por sua vez, as indústrias, de certa forma, elas tinham certos nichos que elas trabalhavam para determinadas doenças. Então, a rivalidade da concorrência aqui era, não era tão alta aqui. Peraí, acho que eu inverti aqui, deixa eu ver. Não, tá certo, é isso aí. Os produtos substitutos, eu tinha poucos produtos substitutos. O poder dos fornecedores, aqui eu vou mudar, pessoal, que acho que eu mexi aqui nesse slide. Espera aí. Quem faz ao vivo, às vezes tem esses intercorrências aqui. Legal. Então tá aqui. Voltando. Então, a rivalidade da concorrência era baixa. O produto substitutos que eu tinha aqui, no caso, era pouco ou nenhum, se eu precisasse daquele remédio específico, né? Talvez eu tivesse outros substitutos, né? Tafmaê, catuaba, ovo de codorna, mas com aquela especificidade eu não tinha. Poder dos fornecedores, eu coloquei aqui no meio, né, que eu compro sal e transformo, né, ali com a fórmula.
E o poder dos clientes era fraco, até porque o preço era tabelado e o preço era aquele, quer, não quer, né? Procure outra maneira. Então, se eu olhar aqui, a indústria, o segmento era bastante razoável, com notas entre 4 e 5. O que aconteceu quando nós tivemos aí a abertura do mercado com genéricos? Então, de um momento para outro, lógico que abrir uma farmacêutica não é algo tão fácil assim. Eu preciso de patentes não, eu preciso de capacidade técnica, preciso de produção, certificações, mas, de certa forma, a rivalidade cresceu bastante. Vários nomes que nós não conhecíamos hoje, CIMED, Eurofarma, vários fabricantes brasileiros cresceram muito e a rivalidade aumentou. Então, a barreira de entrada aqui ela caiu, então ela caiu um pouco com a publicação de genéricos, porém a rivalidade explodiu. Como nós vimos ali no artigo, as margens caíram muito por causa da subida da rivalidade da concorrência aí. Produtos substitutos hoje, hoje um próprio médico ele receita pelo genérico e quando nós vamos na farmácia, ela mesma fala, ó, existem 5 genéricos, laboratório A, B, C, D, E, esses são os preços. Hoje, pelo menos, eu tenho até a minha marca de genérico preferida, né? Mesmo que o preço não seja tão melhor assim, mas com certeza a substituição aumentou muito aqui. Fornecedores, eu coloquei aqui sem muitas mudanças, e o poder dos clientes hoje, ele é bastante forte, até porque o cliente tem a escolha do preço. Então, se nós olharmos aqui, era uma indústria 4 ou 5, pulou para uma indústria 1, 2, principalmente para aqueles que estavam naquela época no negócio. Então, foi um negócio que teve uma mudança forte aí. Aqui eu trouxe o caso das farmácias, eu vou pular. Vou para esse exemplo aqui, que é mais patente. Então, de novo, né, para aqueles que se lembram, aqui não precisa nem ter tanto cabelo branco. Quando você ia num restaurante, tinha 2 máquinas, né? Credit Card e a Visa, que era a Rede e a Master, né? As 2 máquinas. Um cartão não passava o cartão do outro, as taxas eram bastante altas, né? Já que os clientes dessas máquinas são os restaurantes, as lojas, e existia também o pagamento, né? O float, né? O pagamento, se não me engano, ele levava 30 dias para receber o pagamento que ele fazia. Então, taxa alta, o custo da máquina alto, e o dinheiro demorava muito para receber. Até muitos lugares diziam, aqui só aceita Master, aqui só aceita Visa, ou muitas vezes não aceitavam nenhum, né? Então, hoje, com a chegada aí da amarelinha, verdinha, branquinha, roxinha, isso caiu muito. Também foi do governo, né? Ele mexeu o Banco Central ali, ele tirou uma trava que existia. Aqui o market share, né, vendo como caindo aqui da Cielo e da Rede, e o crescimento das outras. E aqui o valor da ação da Cielo, né, despencando aí nos últimos tempos, né? Então, se nós olharmos aqui também, a barreira de entrada do negócio das maquininhas antes da lei era relativamente alta, porque tinha lei. A rivalidade da concorrência, eles praticamente dividiam o mercado. Produtos substitutos, naquela época eu tinha o cheque, né? Então o cheque era bastante forte. Fornecedores aqui eu coloquei não muito, mais ou menos na média. E o poder dos clientes, que no caso dos restaurantes era bastante fraco, já que ele comprava do A ou comprava do B. Hoje, a barreira de entrada caiu bastante. Eu não vou dizer que é fácil lançar uma máquina de cartão, porque você precisa ter todo o ecossistema, mas diminuiu muito aí. Rivalidade da concorrência, essa sim disparou. Hoje, a propaganda na TV de maquininhas é toda hora. Produtos substitutos eu coloquei no meio, não tem cheque, mas tem Pix hoje. Fornecedores eu coloquei mais ou menos igual, que são os fornecedores das maquininhas, né? São os chineses. Porém, o poder dos clientes, que são os varejistas, cresceu muito. Então, era o mercado também, que eu tinha notas 4, 5, hoje notas bem mais baixas, o que reflete, no caso ali, das empresas que já estavam da Cielo, aquela queda que ela teve no valor da ação. Legal. E aqui, eu queria que vocês pensassem, né, no caso dos bancos e das fintechs. Eu não vou entrar aqui em detalhes para a gente
para comentar, mas como é que vocês acham que os bancos, né, vão ou estão lidando com as fintechs, né? Tudo que eu falei, eu contei uma história, né? Contei a história da maquininha, contei a história das farmácias, contei a história do remédio. Isso é fácil, contar a história que já acabou. Mas e quando a história está acontecendo? O que vai acontecer nesse mercado? Não sei, né? Não sei. Eu sei que os bancos estão se mexendo, as fintechs estão incomodando, o governo está mexendo algumas travas, e talvez daqui a alguns anos a gente possa também contar uma história dos bancos depois das fintechs. Eu que deixo aqui também para vocês pensarem como é que será que o meu segmento vai se comportar no futuro. Então, essa é uma análise que nas nossas aulas, junto com as empresas, as PMEs, nós costumamos fazer, para que elas analisem hoje e analisem no futuro. Daqui a 5 anos, como é que o negócio deles estará? Na grande maioria das vezes, isso tanto grandes empresas quanto médias empresas, o negócio ele tende a ir para a direita, né? Porque a concorrência cresce e poucos negócios conseguem se manter na esquerda. Se nós pensarmos em empresas como Netflix, por exemplo, o exemplo Blockbuster Netflix já é velho, né? Mas se nós olharmos Netflix hoje, Netflix um ano atrás, com certeza a história já está mudando. Então, mostrando para vocês como é importante fazer essa análise desse segmento. E aqui eu coloco para vocês, talvez alguns de vocês possam estar falando, mas é uma análise, ela é um pouco subjetiva. E aí nós temos, então, uma lista, que nós chamamos lista de fatores, que tangibiliza um pouco mais. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Tá aqui. É uma tabela que ajuda nós entendermos. Deixa eu abrir aqui. Cada um das forças e o que está por trás dessas forças aqui. Vou aumentar um pouquinho, está pequeno. Minha tela é grande aqui. Legal. Então, aqui são 27 ou 28 fatores. Eu vou mandar a lista para vocês depois pelo chat, que vocês podem analisar. Analisar o negócio a negócio e, com base nessas anotações, vocês pontuarem. Será que a minha indústria é nota 5? Naquele quesito, é nota 4? É nota 3? Eu vou pegar só aqui barreira de entrada. Então, o tamanho mínimo para a empresa ser viável. Quanto maior, mais difícil aparecer um novo concorrente. Então, aqui no exemplo das brigaderias, das cupquequerias, das hamburguerias, o tamanho mínimo é pequeno. Eu abro uma portinha, resolvi. Já no caso de uma indústria farmacêutica, já não é tão fácil. Eu preciso ter um tamanho mínimo aí. Então, quanto maior, mais difícil de aparecer um concorrente. Então, se o seu mercado não tem tamanho mínimo, já é uma, uma luz amarela ali. Sofisticação tecnológica para viabilizar a empresa. Quanto mais tecnologia, menor a chance de surgir um concorrente. Então, se você vende uma commodity tecnológica, sinal amarelo. Se você vende uma tecnologia que poucos conseguem imitar, sinal verde. Necessidade de identidade da marca nos produtos. O prestígio da marca é difícil de conseguir. Mais ou menos parecido. Se você tem uma marca consolidada, ponto para você. Se a tua marca é uma commodity, tanto faz o A ou B, vermelho. Reputação a ser construída perante o público em geral. Então, se a sua empresa tem uma marca, tem uma reputação, isso certamente inibirá outros empreendedores para entrar, já que ele vai precisar construir essa reputação. Complexidade na formação da rede de distribuição. Então, se o seu negócio é físico e precisa de ponto de presença, se você já tem uma capilaridade, já tem vendedores, já tem distribuidores, isso certamente é uma barreira para os concorrentes. Se o seu negócio é online, isso já fica mais complicado aqui. Disponibilidade de fontes de insumos. Então, se o seu insumo é exclusivo, ponto para você. Mais ou menos como no caso da bicicleta. Ele vendia para a empresa A, para B, para C, então o insumo ali não era algo tão importante assim. Normas governamentais, a sétima. Muitas vezes as pessoas reclamam que o mercado é regulado, mas para quem já está, isso pode ser bom, tá? Porque nós vimos aqui dois exemplos de regulações que o governo flexibilizou
e acabou atrapalhando ou diminuindo a atratividade para aquelas empresas que já estavam no mercado. Retaliação esperada é um outro. Ações concorrenciais de empresas já instaladas dificultam a entrada de uma nova empresa no mercado. Então, hoje, se alguém quiser abrir uma farmácia em São Paulo, não adianta, né? É algo impensável, já que a retaliação vai ser no momento zero, não vai nem ser no momento um, né? Eles vão te quebrar antes que você abra as portas. E por último, aqui, dificuldades para clientes mudarem de fornecedor. Se for um processo difícil, né, para que os clientes mudem, troquem de fornecedor, ponto para você. Se for algo fácil, sinal amarelo. Então, aqui eu tenho, para cada uma das forças, eu tenho alguns itens, e essa análise pode ser feita analisando cada um desses. Tá? Analisando ou pensando no futuro, como é que eu poderia mexer em algumas desses quesitos para deixar a vida daqueles que querem entrar no meu mercado um pouco mais difíceis. Então, com isso, fechamos aqui a nossa análise do segmento, né? Maneiras para que você possa agilizar e possa dificultar a vida daqueles que querem entrar no seu mercado e para que também você consiga deixar o seu mercado mais atrativo. Eu vou passar a tabela, mas antes eu queria compartilhar com vocês alguns cursos que nós temos para pequenas e médias empresas. Nós temos um curso de pós-graduação, inclusive eu estava dando uma aula semana passada para uma das turmas, é uma pós em PME, Soluções de Problemas Gerenciais, pós de quinta, sexta e sábado, se eu não me engano, acho que uma vez por mês, e temos pessoas do Brasil inteiro ali. Teve uma turma que tinha pessoal de Minas, de Goiás, do Amazonas, do Recife, e eles gostam muito, né? Porque além da aula em si, a troca de experiência, o networking, eles mesmos comentam que é quase um divã, né? A cada 15 dias eles vêm para São Paulo para trocar ideias e comentar, né? Porque todos eles, como empreendedores, têm problemas parecidos aí. E outros cursos de extensão, jornada de gestão em PME, pequenas e médias empresas, soluções de problemas gerenciais, o módulo de marketing e vendas, pequenas e médias empresas, soluções de problemas gerenciais também, só que no módulo de soluções financeiras e orçamentária. Tem o QR Code aqui, caso vocês queiram mais informações. E eu vou, então, interromper aqui e vou passar para vocês agora o arquivo. E deixo a palavra para o professor Adelino e para Joyce. E para vocês, caso alguém tenha alguma dúvida e queira tirar. Estou passando aqui, então, a tabela das 5 forças. E eu vou passar também o texto do Viagra. É isso aí. Os dois estão no chat. Então, muito obrigado pela presença. Abro aqui para perguntas ou para o professor Adelino e para a Joyce. Pois não. Agora Acho que eu temos deixaria. sorteio. Como? Temos sorteio, Joyce? No sorteio, a Joyce comanda. Dei o spoiler? Está sem som. Vamos sortear umas paletas, Joyce? Paleta mexicana? Está sem som, Joyce. Monique. Ô, professor, se quiser abrir o espaço para perguntas, acabei de disponibilizar no chat o link para os participantes preencherem para poderem participar do sorteio e também para receber o certificado dessa aula. E aí, enquanto eles vão preenchendo, a gente pode abrir espaço se alguém tiver alguma pergunta, alguma contribuição, né, em relação à aula do professor Legal. A Bonita. Karine colocou uma pergunta, então, quando a Joyce entra, né? Qual a solução para caso em que a empresa chegou nessa situação da parte de baixo da tabela? Então, aqui seria, se nós pensarmos, não foi a empresa, e sim o segmento, né? O segmento que já se encontra na parte de baixo da tabela, né? Que a gente está analisando o segmento. Aqui eu tenho o exemplo, eu trabalhei na Lexmark, que era uma empresa de impressora, e era um mercado vermelho à beça, né? Porque a briga era por
custo de impressão. Então, eu faço a 3 centavos, o outro fazia 2, o outro fazia 1, e o outro ia fazer de graça. Então, era uma briga muito violenta ali. O que a Lexmark fez, ela se reposicionou e ela começou a vender soluções, né? Soluções embarcadas dentro da impressora, soluções para gerenciamento de documentos, para processos, né? Tirando um pouco o foco do custo da página em si. Então, acho que respondendo a pergunta da Karina, seria buscar ou novos segmentos ou novas aplicações dentro do segmento que você está, né? Até teve uma palestra de um consultor que ele é especialista, a empresa dele é especialista em resolver problemas difíceis. É um escritório de contabilidade. Ele falou, porque o fácil todo mundo resolve. Então, ele pega o difícil e se especializou em resolver problemas difíceis aí. Professora Adelino, se quiser fazer o encerramento, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta. Não, eu só posso agradecer ao professor Marcos Morita. Ele trabalha em cima daquilo que eu tanto pesquisei, né? Que eu fui um dos primeiros a estudar a situação das pequenas e médias empresas, e 80% das nossas empresas enfrentam problemas existenciais ligados à estratégia, né? Planejamento, estratégia, decisões, mau uso dos recursos disponíveis para se conseguir vantagens diferenciais competitivas, né? Que é, na realidade, tudo isso que o Morita apresentou no detalhe, né? Descendo e considerando tudo aquilo que a gente tem que analisar em cada atividade, né, Morita? Agradeço muito, um grande aprendizado, uma noite que eu acredito que deva ter trazido muito ensinamento a todos. É isso. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a todos.